Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. E agora eu vou passar já para o nosso último painel do dia, para a gente poder encerrar o nosso segundo dia. Ainda temos mais um painel. Muitíssimo obrigado a vocês. E Boa noite. até a vocês que estão aqui com a gente. Queria agradecer, tal dia, eu vejo aqui os nomezinhos aqui, fico acompanhando mesmo, às vezes sem câmera, fico aqui acompanhando as pessoas e vejo que tem gente me acompanhando desde ontem. Então, mais uma vez agradeço a você, a plateia, por estarem aqui com a gente. A gente está vindo para o nosso último painel. Mas antes disso, eu gosto de sempre lembrar, a gente está utilizando a modalidade webinar. A modalidade webinar é uma modalidade que você não consegue abrir som, vídeo. Se tiver algum ponto, alguma coisa que for falar, é sempre utilizado o Q&A. Então, vou vir aqui para poder não deixar de perder o protocolo. Eu queria trazer o último painel do nosso dia, nosso segundo dia de congresso. Nosso painel vai falar sobre direito, tecnologia e proteção de dados. E para coordenar e mediar todas as nossas atividades aqui nessa mesa de trabalho e também apresentar o mini currículo dos nossos palestrantes, convidamos a doutora Regina Linden Ruaro, professora titular e decana associada da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, procuradora federal da AGU, aposentada, doutora em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, pós-doutorada pela Universidade de São Paulo, CEL de Madrid, estágio pós-doutoral na Universidade de São Paulo, de CEL de Madrid, compõe um grupo internacional de pesquisa e proteção de dados e acesso à informação, professora também convidada do Master em Proteção de Dados, Transparência e Acesso à Informação da Universidade de São Paulo de Madrid, de Espanha, membro honorário do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, IEDE, lidera o grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, Proteção de Dados Pessoais e Direito Fundamental de Acesso à Informação no Estado Democrático de Direito. Advogada e consultora jurídica na área do Direito Administrativo e Proteção de Dados. Professora, doutora Regina, queria mais uma vez agradecer você ter aceito o convite. E aí eu passo a palavra para você poder conduzir os trabalhos. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Márcio. Uma boa noite a todos. Me congratulo com o professor Giovanni, com os demais participantes deste evento, que, sem dúvida nenhuma, é algo que vem a acrescentar ao nosso país e, sobretudo, no momento que nós estamos precisando falar sobre determinadas coisas e resolver muitos problemas. Bom, dito isso, né, agradeço ao público que aqui ficou já, o último painel, né, e espero que nós possamos dar a nossa parcela de contribuição dentro do que é proposto nesse evento. Muito bem, o nosso painel fala sobre direito, tecnologia e proteção de dados, algo que está intrinsecamente ligado aos temas anteriormente já colocados, né? Nós estamos aí numa era da tecnologia, as empresas estão cada vez mais avançando, utilizando novas tecnologias, inteligência artificial, etc., e estão também tendo que ter um cuidado com o outro lado da ponta, né, com a outra ponta, que é a proteção de dados pessoais, sobretudo nesta área digital que nós estamos, esse mundo virtual que nós estamos
vivendo hoje, como eu disse. Então, para falar sobre isso, nós vamos contar com a presença de dois ilustres professores e profissionais, e eu vou convidar para compor a mesa, né, desse painel, primeiramente o professor Ingo Wolfgang Sarlet. Professor Ingo, muito boa noite, seja bem-vindo. O professor Ingo, ele é doutor em Direito pela Universidade Ludwig Maximilians Universität München, professor titular da Escola de Direito dos programas de mestrado e doutorado em Direito e em Ciências Criminais da Escola de Direito da PUC, coordenador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da PUC, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Fundamentais do CNPq e co-líder do Grupo de Pesquisa em Governança Corporativa, Compliance e Proteção de Dados do CNPq. Realizou estudos de pós-doutorado na Universidade de Munique, com o professor Klaus Wilhelm Canaris. Também foi bolsista e pesquisador do Instituto Max Planck de Direito Social Estrangeiro e Internacional na Alemanha, bem como no Georgetown Law Center. Atua especialmente nas áreas do direito constitucional e teoria dos direitos fundamentais, tendo como principal linha de pesquisa a eficácia e efetividade dos direitos fundamentais no direito público e privado, com ênfase em direitos sociais e ambientais, dignidade da pessoa humana e de direitos fundamentais na sociedade tecnológica. É um longo currículo, mas é importante, né, fazer aí jus a essa pessoa que aceitou, esse professor que aceitou participar. Foi professor de mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento na Universidade Pablo de Olavide, professor convidado do mestrado em Direito Constitucional Europeu da Universidade de Granada, as duas na Espanha, professor visitante como bolsista do programa Erasmus Mundo da União Europeia, na Faculdade de Direito Católica Portuguesa, pesquisador visitante da Harvard Law School, pesquisador convidado pelo Institute for Advanced Studies, com bolsa do próprio Instituto, convidado pela Universidade de Lisboa, visitante e bolsista do Instituto Max Planck, dentre outras atividades, né, como escritor também de vários livros na área de direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, curso de direito constitucional. Como segundo membro componente da nossa mesa, convido o professor doutor Paulo Caliendo. Boa noite, professor Caliendo, seja bem-vindo. O professor Caliendo é professor da faculdade, da escola de... possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da URGS e mestrado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutorado em Direito na área de concentração de Direito Tributário pela PUC de São Paulo, doutorado sanduíche na Ludwig Maximilian Universität em Munique, Alemanha, participou do programa of Institution for Lawyers da Harvard Law School, árbitro da lista brasileira do Sistema de Controvérsias do Mercosul. Atualmente é professor permanente da PUC do Rio Grande do Sul, do mestrado doutorado, autor da obra finalista do Prêmio Jabuti Direito Tributário e Análise Econômica do Direito e da obra Direito Tributário, Três Modos de Pensar. Tem experiência na área do direito, com ênfase em direito tributário, atuando principalmente nos temas de análise econômica do direito tributário, direitos fundamentais do contribuinte, direito tributário internacional e comércio internacional. De imediato, eu passo a palavra, então, ao professor Ingo Sarlet para a sua exposição. Muito obrigada a todos. Bom, muito boa noite, professora Regina.
muito obrigado pela apresentação generosa também da minha pessoa, né? Saúdo também o colega de painel, né, querido amigo, professor Paulo Caliendo, né? E um agradecimento especialíssimo aos queridos amigos, colegas Giovanni Saavedra e Márcio Luz, pela possibilidade de participarmos mais uma vez com o painel nesse magnífico evento, né, que é um dos maiores do mundo nessa esfera, no das Américas. Nós já sabemos que é o maior das Américas, né, que é o Compliance das Américas, né? Também fico feliz que o Márcio Luz garantiu que, pelo menos, talvez alguns não fossem para casa, né? Porque no painel passado não dá todo mundo para casa, né? Então, fico feliz que alguns talvez não tenham ido para casa ainda, né? E posso, então, acompanhar esse painel, né? O meu tema, né, nós vamos dividir aqui o nosso tempo, né, para respeitarmos o horário rigorosamente, né, e se pudermos encerrar às 20 horas, como nos foi comunicado, né, trata da proteção de dados como direito fundamental, e é claro que isso é um tema muito vasto, e vou apresentar apenas alguns recortes, né, desse, não propriamente novo, mas pelo menos, né, reconhecido, né, só muito recentemente como direito fundamental autônomo na ordem constitucional brasileira, né? E isso é uma das coisas que evidentemente chama a atenção, que apesar de nós estarmos na plena era digital, na digitalização de todas as esferas praticamente da atuação na vida humana, né, os dados passaram a ser realmente, né, também onipresentes, e a necessidade da sua proteção, que ainda grande parte, né, uma significativa parte dos estados constitucionais não incorporaram um direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais nos seus textos, né? É claro que boa parte já o fez e parte já o está fazendo, seja por emendas constitucionais, seja quando, né, novas constituições são elaboradas, né? Esse é um fenômeno, evidentemente, convencional, de que o avanço das tecnologias, os riscos, né, e ameaças também causadas por tecnologias, a respeito de todos os seus benefícios, né, obviamente também carece, né, gera necessárias reações pelo direito e também na esfera dos direitos humanos e direitos fundamentais, né? Do ponto de vista do direito internacional, nós também sabemos que apenas um documento internacional, né, vinculativo pelo menos, né, que a Carta Europeia de Direitos Fundamentais contempla expressamente o direito fundamental à proteção de dados com direito autônomo, no dispositivo próprio, artigo 8º, né, mas que as demais convenções e tratados, inclusive a Convenção Americana, a Convenção Europeia, o Pacto de Civil e Polícia, ainda não incorporaram esse direito expressamente, o que não significa, né, e esse é o dado importante, que ao longo de algumas décadas, né, vários países, por obra da sua jurisdição constitucional, tenham reconhecido, né, esse direito como um direito fundamental implicitamente positivado, né, no sistema constitucional, sem prejuízo, evidentemente, do fato de que a maior parte da regulação nessa área sempre se deu, né, e basicamente seguirá ocorrendo, né, no nível infraconstitucional, mesmo infralegal, né, na esfera, digamos assim, da regulação, né? Então, esse é um dado importante, né? Mas, basicamente, né, eu não vou falar mais do histórico aqui do fundamental da proteção de dados pessoais e já avançar diretamente sobre esse direito fundamental na percepção, na compreensão que o Supremo Tribunal Federal acabou lidando, né? E é fato que o Supremo Tribunal Federal, embora evidentemente já tenha decidido questões ligadas a dados, né, não vinha, apesar disso, né, reconhecendo esse direito como direito fundamental autônomo, como passou a fazer apenas a partir do ano passado, né? E isso também é significativo porque na nossa Constituição nós temos dispositivos, especialmente 2 dispositivos, que dizem respeito diretamente à proteção de dados pessoais, né? Pelo menos um deles, né, sem dúvida alguma, que é o mandato, o habeas data, ação constitucional com status de direito fundamental, né, que justamente, embora não substitua um direito fundamental à proteção de dados pessoais, ele é um instrumento poderoso, né, um instrumento especificamente para a proteção de várias das dimensões
desse direito fundamental à proteção de dados pessoais e da autodeterminação informacional. Né? Da mesma forma, evidentemente, o artigo 5º, inciso 12, quando fala da inviolabilidade, né, da comunicação de dados, mas que também não se confunde com o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Então, as coisas eram basicamente resolvidas por ali, ou pela privacidade, né, intimidade e outros direitos fundamentais. E também, evidentemente, a entrada em vigor, agora já também com as sanções, né, e com a atuação já da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é claro que esse reconhecimento, que já tardava, né, acabou sendo altamente oportuno, né, além de necessário. Né. E é evidente que isso também coloca algumas perplexidades. A primeira é a justificação dele como um direito implicitamente positivado. Né? Isso talvez seja menos problemático, né? Mas sempre gera perguntas até que ponto pode um tribunal constitucional criar novos direitos, né? E esses direitos, evidentemente, se tornarem vinculativos de modo a vincularem, né, e terem uma hierarquia em relação a toda e qualquer outra norma jurídica infraconstitucional. Né? O detalhe é que justamente a importância desse reconhecimento está em que a própria LGPD, em alguns aspectos, pode, em tese, ser questionada quanto à sua constitucionalidade, porque eventualmente não concretiza de forma suficiente, né, ou eventualmente até mesmo viola, né, em alguns aspectos, o direito fundamental à proteção de dados pessoais. A própria LGPD está submetida, evidentemente, ao império, digamos assim, desse direito fundamental, evidentemente, dos outros direitos fundamentais. Né? Então, isso é um dado importante. Na verdade, o Supremo aderiu basicamente à fundamentação que a doutrina já vinha protagonizando, né, e defendendo há muito tempo. Né? Eu cito aqui alguns nomes que já desde os anos 90 estavam preocupados com essa matéria. A nossa presidente de painel, a professora Regina Ruaro, tem um grupo de pesquisa há mais de 20 anos na PUC sobre esse tema, né? E escreve também há mais de 20 anos sobre esse tema. O professor Temes Limberger, né, da Unicinos, também já trabalha há muito tempo com esse tema. O professor Danilo Doneda, né, que é um dos grandes atores nesse cenário também, já, né, tem a primeira tese de doutorado, né, publicada sobre esse tema, e assim como tantos outros depois na sequência também já se preocuparam com isso. E basicamente o Supremo adotou aqui uma linha de justificação da fundamentalidade que inclusive foi um pouco além até mesmo da que adotou o Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, naquela famosa decisão sobre o censo, né, de 1983, onde ele reconheceu um direito fundamental implícito à autodeterminação, à livre autodeterminação informacional, né, que fez escola, evidentemente, acabou influenciando, né, toda a Europa e mesmo, né, além de fronteiras da Europa, não só a jurisprudência constitucional, mas evidentemente também até a incorporação desse direito em textos constitucionais. Né? O Supremo acabou deduzindo esse direito tanto da dignidade da pessoa humana quanto do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, do direito à autodeterminação informativa e de outros direitos de personalidade, como a privacidade, intimidade, até mesmo a honra e imagem. Né? Isso também mostra que nós tivemos um processo diferente, porque o Supremo reconheceu um direito implícito, deduzido, inclusive, de outros direitos implícitos. Né? Porque nem a autodeterminação informativa, nem o direito ao livre desenvolvimento da personalidade encontram sede no texto constitucional e também são tidos como direitos implicitamente positivados. Tem uma cadeia de fundamentação interessante, mas que, evidentemente, segue essa linha de orientação. Né? É claro que nós está no Congresso, né? Todos sabem, né? Uma PEC número 17, de 2019, né? Que, a prevalecer a sua redação atual, se for, evidentemente, aprovada e promulgada, incorporada, portanto, o texto constitucional, ela cresce, né? Apenas agrega o direito à proteção de dados, né? Ao final do inciso 12 do artigo 5º, né? Não contempla num dispositivo, no inciso à parte, que seria eventualmente o ideal, né, o cenário ideal, mas, de qualquer sorte, o incorporaria de forma autônoma. Entre os aspectos que eu gostaria de pontuar aqui, que tem uma relevância prática importante, né, se bem, evidentemente, compreendidos, né, porque a boa dogmática ela serve justamente também para balizar uma boa prática, né,
está o fato da definição do que realmente se entende, pode entender por um direito autônomo. Né? Isso não é mero academicismo, é mera questão terminológica, né? Tem, sim, grandes reflexos práticos, porque, embora a proteção de dados pessoais, né, esteja em diálogo direto, né, inclusive apresente zonas de superposição material, né, com outros direitos fundamentais, como a livre autodeterminação informativa, como o direito à personalidade, como a privacidade, né, e assim por diante, né, e até com a igualdade, com proibição de discriminação, né, entre outros, o fato que a autonomia de um direito significa que o seu conteúdo, o seu suporte fático, não se resume a esses direitos nos quais ele se fundamentou, né? Mas sim tem um espaço próprio. Existe um âmbito próprio de proteção do direito, né, que não se confunde com o de outros direitos fundamentais. E, portanto, também esse direito tem um núcleo essencial que não se confunde com o núcleo essencial de outros direitos fundamentais. E, portanto, esse direito fundamental também carece de se submeter a um regime, eventualmente, em parte, diferenciado no que tange a sua proteção, especialmente quando se trata de intervenções restritivas, né, pelo poder público no âmbito de proteção do direito. Vejam que, ao passo em que o sigilo das comunicações está submetido, acompanhado na Constituição por uma expressa reserva de lei qualificada, onde uma restrição do sigilo das comunicações só é possível, né, na área criminal, investigação criminal, processo penal, e com reserva de jurisdição, com autorização prévia judicial, né, a proteção de dados pessoais, né, em sendo aprovada a sua incorporação na forma prevista na PEC número 17, vai ser acompanhada de uma reserva legal simples e não acompanhada de uma expressa reserva de jurisdição. Portanto, isso significa basicamente que o legislador infraconstitucional tem um espaço muito maior, né, de possibilidade de regulamentação e até mesmo de restrição desse direito. E, evidentemente, pela sua ubiquidade, não é possível reservá-lo somente à área criminal, né? Mas também é possível que o legislador crie reservas de jurisdição, que o legislador estabeleça, eventualmente, para algumas situações mais graves, dados sensíveis, etc., né, uma reserva de jurisdição, exige autorização judicial. Isso, por exemplo, é uma proposta no anteprojeto de lei, né, encaminhado ao Congresso por uma comissão de juristas, da qual fiz parte, né, no ano passado, um projeto de lei sobre cibersegurança, né, de proteção de dados da segurança pública e na investigação criminal, né. Ali se propôs, não sei se vai ser aprovado, né, a necessidade de autorização judicial, no caso, uma reserva de lei criada jurisdição, criada por lei. Então, esse espaço, vejam que isso é importante, né. Diversamente, né, em se tratando de um direito fundamental implicitamente positivado, né, não existe reserva de lei. Portanto, o espaço de manobra ainda é, em princípio, a partida, pelo menos, maior, né, que não existe sequer reserva de lei. O que significa que uma limitação, uma restrição, portanto, do direito à proteção de dados só vai poder se dar quando existir, né, quando estivermos diante de um limite implícito, não um limite imanente, que é outra coisa, né, mas limite implícito, ou seja, de uma autorização implícita constitucional para a restrição desse direito, que ocorre basicamente na colisão com outros direitos fundamentais, né? E essa intervenção pode ser tanto por ato de poder legislativo, por ato do poder judiciário, por ato do poder executivo e, eventualmente, até por atores privados. Vejam, novamente, né, que isso traz diferenças importantes, né? Da mesma forma, é evidente que o núcleo essencial do direito à privacidade, que não se confunde com o da proteção de dados pessoais, vai ter que ser avaliado caso a caso, né? O que também a gente acaba sendo importante no processo de ponderação, quando se trata de conciliar, de harmonizar a coexistência, portanto, de diversos direitos. E, como nós sabemos, no caso da proteção de dados pessoais, já temos um outro problema, né? O titular dos dados pessoais é, segundo a lei, segundo a tradição, a pessoa natural, mas não a pessoa jurídica, mas já há pleitos de que a pessoa jurídica possa ser titular do direito à proteção de dados, né? Embora ainda prevaleça o entendimento, né, ainda domina o entendimento de que o segredo, enfim, o segredo comercial, o segredo industrial, enfim, a proteção da propriedade intelectual, industrial, esses
esses direitos fundamentais dão conta da proteção da pessoa jurídica, mas o próprio Tribunal Federal Constitucional da Alemanha tem uma decisão mais recente, mas também já não tão recente, onde ele aponta para a possibilidade, acompanhada de parte da doutrina constitucional alemã, de que o direito à autorização informativa possa ser, sim, atribuído à pessoa jurídica, naquilo que couber à pessoa jurídica, assim como há pleitos já na doutrina para que o direito à privacidade possa ser também estendido à pessoa jurídica. Então, claro que isso tudo são evoluções que nós ainda não temos afirmadas e nem no Supremo Tribunal Federal, mas que já está começando a tratar de diversos temas onde possivelmente vai ter que decidir sobre a necessidade de autorização judicial, enfim, o conteúdo desse núcleo essencial do direito à proteção de dados pessoais. Nós temos já diversos, evidentemente, casos que o Supremo julgou e está julgando sobre esse tema, STJ e outros tribunais também, mas estamos ainda muito longe de termos uma dogmática, uma orientação mais sedimentada nesse sentido. Nós estamos numa fase ainda muito experimental desse processo. O segundo aspecto que eu gostaria de frisar diz respeito à dupla dimensão subjetiva e objetiva do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Aqui eu não vou fazer incursões teóricas na dogmática de teoria dos direitos fundamentais, até porque, em geral, quem é do direito hoje já sabe disso, há 20 anos atrás não, porque essa ideia da dupla dimensão objetiva e subjetiva aqui também vem do direito alemão, ela se incorporou, ela foi realmente se espraiou, se expandiu, também no direito, na própria jurisprudência constitucional brasileira, realmente foi nos últimos 20 anos para cá e mais destacadamente nos últimos 10 anos para cá. Mas o fato é que, na sua dimensão subjetiva, nós sabemos que está em causa a dimensão individual, basicamente, desse direito fundamental, embora, evidentemente, ele possa ser protegido por ações coletivas. Mas, sim, a ideia de um direito subjetivo, portanto, de um poder jurídico atribuído ao titular dos direitos de exigir, de forma coercitiva, perante o destinatário do direito, a satisfação do objeto da proteção. Basicamente, isso é o que significa a dimensão subjetiva. E aí nós vamos perceber que aqui no direito à proteção de dados pessoais se aplica rigorosamente uma ideia, uma concepção de um importante professor de direitos teórico dos direitos fundamentais, o professor Robert Alex, embora seja criticado em alguns aspectos da sua doutrina, aqui realmente é muito preciso, porque ele, a partir da distinção entre texto e norma, ele apresenta a ideia que o que ocorre na prática, é isso que se passa na prática, de que há uma distinção entre aquilo que se considera o direito fundamental em sentido amplo, ou como um todo, outra forma de dizer, direito fundamental à proteção dos dados pessoais, mas que por si só não diz muita coisa, mas que ele se decodifica num leque muito diferenciado e heterogêneo de posições subjetivas, de subdireitos subjetivos. É claro que nós não temos nada disso na nossa Constituição, porque o direito não está expressamente previsto na Constituição. Mas existe um elenco muito já bastante consolidado de posições subjetivas associadas, do ponto de vista constitucional, ao direito à proteção de dados pessoais. Eu aqui me valho da listagem de Canotilho e Vital Moreira, um pouquinho ajustada à nossa realidade constitucional, mas basicamente adotada a partir da obra deles, só para referir esses direitos, que são todos os direitos que o titular de dados tem, e que é o direito ao acesso ao conhecimento dos dados pessoais existentes em registros públicos ou privados, o direito ao não conhecimento, tratamento, utilização e difusão de determinados dados pessoais pelo Estado ou por terceiros, incluindo o direito de sigilo contra os dados pessoais, o direito ao conhecimento da identidade dos responsáveis pela coleta, armazenamento, tratamento e utilização dos dados, direito ao conhecimento da finalidade da coleta e utilização dos dados, direito à retificação, no caso, a exclusão de dados pessoais armazenados em bancos de dados. É importante ter bem claro que esse rol não é um rol taxativo, não é um rol exauriente.
Ele é um rol ilustrativo. Essas já são posições bastante consolidadas, inclusive na legislação infraconstitucional, na jurisprudência, né? Mas existem outros que já têm sido deduzidos como direito à explicação, né? É um dos que está já como tendo matriz constitucional, né, fazendo parte desse leque, né, de direitos subjetivos associados ao direito de proteção a dados pessoais, né? Esse é o direito à não discriminação, né, função de proteção de dados pessoais, também questões ligadas à inteligência artificial, né, que haja uma revisão, né, não por máquinas nem decisões tomadas mas por máquinas e algoritmos, né? E é claro que isso a legislação já avançou, como nós sabemos. Se nós vamos verificar o leque, né, dos direitos do titular de dados pessoais, que está na nossa LGPD, né, artigo 17 e 18, principalmente, mas depois tem mais alguns, né, nós vamos perceber que ele está em absoluta sintonia, né, com esse elenco que eu acabei de citar, e ainda acrescenta, né, mais algumas coisas, né? Como eu tinha referido aqui, tinha o direito à anonimização, né, também bloqueio e eliminação de dados necessários e excessivos, portabilidade de dados, né, informação das entidades públicas e privadas, né, informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento, revogação do consentimento, revisão das decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado, artigo 20, né, enfim, quer dizer, tudo isso é um leque. E ainda se não exauriente. Um exemplo, embora polêmico, né, extremamente atual, é o direito à desindexação dos mecanismos de busca na internet, o assim chamado direito de esquecimento, né? Pode se afirmar, bom, no Brasil isso agora virou vexata quest, o Supremo Roma locuta causa finita, né? Ou seja, o Supremo locuta causa finita, né? O Supremo diz que não existe o direito ao esquecimento de jurídica brasileira, né? E, portanto, ele não existe, né? Só que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão muito esquisita, né? Porque ninguém realmente discorda do Supremo, pelo menos eu não discordo, e a maioria, visivelmente não, de que, no caso aí da Cury, que foi o caso que levou a questão ao Supremo, né? Que não é um caso sequer online, é um caso offline, o direito ao esquecimento, né? Que ali ele não foi reconhecido, né? Ninguém questionou seriamente que essa decisão do STJ, né, estivesse errada, né, e que o direito de esquecimento não deveria ter esse alcance, né. Só que na mesma decisão, em vários votos, inclusive o relator, ficou claro de que, em havendo violação de lei ou de outros direitos fundamentais, né, terá que se decidir caso a caso, né, e não poderia ser diferente, porque mesmo o argumento de que dados verdadeiros, informações verdadeiras não podem ser retiradas da circulação, né, se isso fosse realmente levado a sério e as últimas consequências, a LGPD seria inconstitucional, a lei do Marco Civil seria inconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente seria inconstitucional, a lei de execução penal seria inconstitucional, o Código de Defesa do Consumidor seria inconstitucional, o Código Penal, o processo penal seria inconstitucional, que proíbem, né, a publicação de informações, ainda que verdadeiras, né, que criança e adolescente sejam vexatórios, fatos infracionais, certidão de antecedentes, né, informações negativas do cadastro de consumidores têm que ser deletadas depois de 5 anos, né, são verdadeiras, né. A LGPD aqui, né, acabamos de ver que ela prevê a possibilidade de retificar e de excluir, de deletar, mandar deletar dados pessoais, né, verdadeiros, né, verdadeiros. Então, na verdade, a gente percebe que o Supremo negou o rótulo, né, mas não negou o direito, né? E o direito à desindexação está ainda em voga, o Supremo não decidiu sobre ele, né? Não decidiu sobre esse direito. Então, só para dar um exemplo, né, embora polêmico, mas atual, né, de uma posição subjetiva associada a esse direito, né, que, no meu sentido, vai dar muito pano para a manga, né, também no Brasil, porque a doutrina majoritária tem que ter esse direito, né? Porque nós teremos, inclusive, de certa forma, na contramão, né? É claro, os limites desse direito, quando se aplicar, vamos dizer, por que desindexar assim por diante, isso, evidentemente, tem que ser avançado e sempre garantindo a prevalência, né, a posição preferencial da liberdade de expressão de informação, que é uma posição que eu também adoto há muito tempo, e a posição também prevalente, com razão, no STF, né? O terceiro aspecto que eu gosto de utilizar, são 9h20, você já tem aí uns 5 a 10 minutos, né, para fechar os meus 30 minutos,
trata da chamada dimensão objetiva do direito fundamental à proteção de dados pessoais, né? Também não vou entrar no mérito do que significa dimensão objetiva, mas basicamente nas duas principais categorias, três principais categorias, né, e funções de direitos fundamentais que estão associadas a essa chamada dimensão objetiva. A primeira, né, é a existência de deveres de proteção estatais vinculativos, ainda que não expressamente previstos na Constituição, relativamente a cada direito fundamental, né? Embora isso não esteja no texto constitucional, ou mesmo que o direito estivesse previsto no texto constitucional e isso não tivesse previsto, né, existe sempre um dever de proteção do Estado em relação aos direitos fundamentais. Isso foi novidade uma época, hoje não é mais, né? Mas, de fato, a consequência relevante nesse contexto é de que a não ação do Estado, a inação, portanto, do Estado em concretizar esse dever de proteção, no caso de dados pessoais, ou ação insuficiente, né, ineficaz para a proteção desse direito, é, sim, controlável e, inclusive, sancionável juridicamente, inclusive mediante controle judicial, né? Então, esse é um dado importante, né? E esse dever de proteção vincula todos os atores públicos, inclusive o Poder Judiciário, né? Daí vem aquela famoso Instituto da Proibição de Proteção Insuficiente, já tanto utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que, eventualmente, em alguns casos, possa se polemizar de forma adequada. Mas esse dever de proteção já foi referido, inclusive, em decisões supremas sobre proteção de dados pessoais. O segundo aspecto relevante, né, esse, inclusive, mais importante até do que o anterior, embora vinculado ao anterior, é que o dever de proteção estatal se pode dar de diversas formas, né? O Estado tem uma liberdade de opção, de conformação muito grande, né, em como levar a efeito, concretizar esse seu dever de proteção. Por exemplo, fixando responsabilidade civil e penal ou só civil, né, criando uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, evidentemente, né, atribuindo a segurança à Autoridade Nacional condições de recursos humanos e materiais adequados, suficientes para que ela possa atuar com eficácia, né, que uma violação, por exemplo, já do direito de proteção de dados pessoais da sua dimensão objetiva seria realmente prever um orçamento tão ínfimo, né, para a nossa autoridade nacional que ela praticamente não pudesse trabalhar. Eu reconheço ela, crio ela, né, coloco os experts lá para trabalhar, mas lhes retiro todo e qualquer, ou pelo menos qualquer possibilidade realmente substancial de atuação concreta. Isso é uma forma de violar claramente, né, o direito fundamental à proteção de dados pessoais via, né, proibição de proteção insuficiente, né? A criação, previsão de técnicas processuais adequadas, de instrumentos processuais adequados para a tutela do direito fundamental também é aqui vital, porque sem instrumentos processuais adequados, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista do processo civil, judiciário, né, é claro que também a proteção de dados, né, e a possibilidade de aplicar sanções e fazer valer esses direitos subjetivos tão belamente elencados, né, nos manuais de direito constitucional e na LGPD, ou mesmo no Marco Civil da Internet, os direitos do usuário, né, da internet, acaba realmente transformando qualquer legislação e mesmo a Constituição naquilo que se poderia chamar de um tigre banguela, né, de um tigre, né, que ruge, né, mas não tem dente para realmente, né, se afirmar, né? Então, portanto, esse aspecto realmente faz, e se pode só fazer votos aqui, né, de que a Autoridade Nacional, que tem começado bem, tem trabalhado bem realmente, né, já tem várias ações importantes, siga sendo aparelhada, inclusive fortalecida, né, para esse trabalho, né? E, por fim, né, e com isso também vou encerrar, está se aproximando do final do meu tempo, eu tenho esse vício, né, enfim, germânico, bom ou mal, né, de realmente ser rigoroso com o tempo de exposição, né, ainda que a gente tenha que pular algumas coisas. Mas, nesses últimos minutos que me restam, vem o outro aspecto que tem sido deduzido também, historicamente, pela doutrina e jurisprudência da dimensão objetiva, mas que, basicamente, né,
diz respeito, e é isso que importa, à eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Né? Porque é evidente que nós estamos tratando aqui de um evento de compliance, né? E compliance é vinculação, autovinculação também, né? Das corporações, das empresas, enfim, né? Dos atores privados à legislação, aos direitos fundamentais. Se faz compliance, né? Para, evidentemente, economizar, para evitar processos, responsabilização, mas, ao fim e ao cabo, está-se também fazendo compliance para a proteção de direitos. Né? Portanto, sem uma vinculação heterógena, né? Portanto, externa, né? Dos atores privados ao direito fundamental à proteção de dados pessoais, né? E aos, né? Portanto, sem eficácia nas relações privadas, praticamente se criariam, no mundo da internet, no digital, das tecnologias da informação, da proteção de dados pessoais, feudos imunes a direitos fundamentais. E por isso que a mera autorregulação não funciona, até mesmo os Estados Unidos estão descobrindo que ela não funciona só a autorregulação. Né? Basta ver os imbróglios com o Facebook, né? TikTok, etc., né? e tudo mais. Aí foi uma questão mais do Trump, né? Com o TikTok do que outra coisa. Mas nós sabemos que esses problemas, Cambridge Analytica e mesmo agora o último plano do Facebook, né? E tudo isso. Então, é claro, essa autovinculação, que inclui mecanismos de compliance, com a vinculação externa dos atores privados, é fundamental para complementar aqui esse leque, digamos assim, né, das funções vinculadas à dimensão subjetiva e dimensão objetiva do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Quanto aos limites e restrições, né, eu já referi que, em princípio, só se pode limitar a restringir esse direito se houver a necessidade de proteger e promover outros direitos fundamentais e bens jurídicos constitucionais. Esse é o pressuposto de viabilidade, uma restrição, né? E nós sabemos que essa restrição, pela dogmática, pela tradição jurídica contemporânea brasileira, embora também recepcionou, evidente, categorias externas, ela se dá mediante o exame da proporcionalidade, do teste de proporcionalidade, na sua tripla dimensão, e também, é claro, né, pela salvaguarda do núcleo essencial do direito fundamental à proteção de dados pessoais. E vejam que existem critérios para essa ponderação, para esse sopesamento. Né? A própria lei já estabelece alguns critérios. Né? Quando, a Regina escreveu muito sobre isso, né? Se trata de dados pessoais sensíveis, né? A própria lei já estabelece ali regras mais rigorosas para os dados pessoais sensíveis, aquilo que alguns chamam de extrasensíveis, né, dados crianças e adolescentes e por diante. Né? Os dados da saúde, por exemplo, porque, claro, quanto mais sensível o dado, mais estará em causa, né, a dignidade da pessoa humana e o âmago dos direitos de personalidade. Né? Então, é claro que a lei já estabelece alguns critérios de ponderação prévia que o juiz, evidentemente, deve observar para aplicar isso, mas eles também não são exaustivos. Né? Também não são exaustivos. Mas é importante chamar a atenção que o juiz não deve, evidentemente, também, na ponderação, sacar tudo, né, da sua cabeça, né, por mais, evidentemente, brilhante que seja, né, e bem intencionado que seja, mas sim antes olhar, evidentemente, para o nosso regramento, que é um regramento bastante moderno, né, lacunoso, como todo regramento, como toda obra humana, porque uma lei é feita, evidentemente, ela já se desatualiza no dia seguinte, ainda mais no mundo da tecnologia, mas, de qualquer sorte, nós temos hoje instrumentos, né, importantíssimos, e temos esse direito fundamental reconhecido como realmente a baliza, né? A baliza, o esteio, digamos assim, da aplicação, da própria compreensão, interpretação, aplicação da lei de proteção de dados e dentro da proteção de todos os direitos fundamentais que acabam se articulando, né? Nesse processo. 19h29, professora Regina, lhe devolvo a palavra, agradeço a atenção, a paciência, espero que ainda, né, tenha alguns ficar para ouvir o nosso estimado professor Paulo Caliendo, que falará muito melhor que eu. Muito obrigada, professor Ingo. Excelente exposição objetiva e de modo aí não só a ser entendida por quem é da área jurídica, mas para todos aqueles que vivenciam também nas suas empresas, na sua vida pessoal, essa temática, né, da proteção de dados que nós estamos hoje atravessando, mesmo com as redes sociais e etc. Então, parabéns. Passo a palavra ao nosso professor
Paulo Calhendo, já fiz as apresentações, para dar aí seguimento com a sua fala. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professora Regina Ruar. Uma grande honra estar aqui nesse evento sobre Compliance Across Americas e faço agradecimento em nome da professora Regina Ruar, do Dr. Márcio Luz, Giovanni Saavedra, especialmente por ter escutado o professor Ingo Salek na sua excelente e brilhante exposição. Realmente é uma dificuldade palestrar na presença desses dois colegas. O professor Ingo Salek, se não sabem, ele é um dos mais citados nas Américas e é um dos autores mais citados no Supremo e no STJ, é uma voz, uma autoridade, não só em proteção de dados, mas em direitos fundamentais. Então, realmente, uma grande responsabilidade estar aqui e é um dos pareceristas mais destacados e solicitados aí no país. Então, realmente é uma grande honra e uma responsabilidade. A professora Regina Ruar é uma das maiores especialistas nacionais e internacionais de proteção de dados. Hoje está como presidente, mas seria talvez a conferencista maior de qualquer evento internacional. Então, é também uma grande honra estar aqui e uma grande responsabilidade. E vou tentar, professora Regina, professor Ingo, tecer algumas considerações um pouco mais corriqueiras e creio que o professor Ingo fez assim, uma apresentação belíssima. E com base nessa apresentação eu sigo com alguns temas e muito mais com perplexidades. Tem muito mais questões do que perguntas. A minha primeira observação que eu faço enquanto cidadão, enquanto advogado também, é a percepção de que nós estamos em um momento crucial, um momento muito instigante da nossa vida em sociedade, da humanidade, com um cruzamento de tecnologias muito complexas e que trarão consequências ainda imprevisíveis. Nós notamos uma crescente conectividade de todas as pessoas, estamos todos conectados de alguma forma, todos de alguma forma temos a nossa realidade, ou as empresas ou as pessoas físicas digitalizados os seus dados, as suas informações e estão registrados de alguma forma na rede. E há também o uso de mecanismos de automatização de dados. Essas três vertentes, conexão, digitalização ou virtualização no futuro e a automatização, com meios inteligentes ou não, trarão alguns grandes desafios. O primeiro desafio é como combinar essas novas tecnologias com os direitos fundamentais, que é o tema da palestra do professor Ingo Salek, em que ele faz isso também combinando com a experiência, a tradição legislativa internacional e no Supremo Tribunal Federal. Mas o que me interessa são mais alguns pontos específicos, não tanto aqueles que o professor Ingo mencionou, mas verificarmos alguns problemas que podem surgir desse procedimento. Uma coisa a ser verificada é que essa conectividade completa com digitalização, com automatização de dados, permitirá o surgimento de uma massa incrível de dados. Eu conheço, como eu sou mais da área tributária, alguns números da área tributária. Nós temos somente em notas fiscais eletrônicas números que superam bilhões por ano, bilhões de eventos por ano, o que permitem ter uma precisão nos dados em relação a todas as atividades praticadas por uma empresa. Hoje, o fisco estadual, ele consegue perceber qual o setor que está indo melhor, qual está indo pior e quais são os dados a serem utilizados de uma forma mais precisa. E, portanto, isso traz um questionamento de como nós podemos conciliar essa grande quantidade de dados, que nós chamamos de Big Data, com os direitos fundamentais e com a proteção de dados. Esse é um desafio muito grande. E nós temos algumas questões também relativas ao uso e automatização desses dados. Bem, em relação à automatização, estes dados podem produzir uma
uma possibilidade de tratamentos variados. Como disse o professor Ingo, nós temos um dispositivo específico na Lei de Proteção de Dados, que é o artigo 20, que diz que o titular de dados tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais. O que leva ao entendimento de que este pode ser um problema para as empresas. Por quê? Porque as empresas, elas têm um conjunto de dados, fazem esse levantamento, utilizam esses dados e tomam decisões por inferência, ou podem trazer inferência em relação a esses dados que são utilizados. Um dos exemplos de uso automatizado para fim de inferência é para fim de classificação, por exemplo, bem simples, de fotografias. Nós poderíamos ter um modelo de análise de fotografias, tomando um exemplo bem básico, de animais, cachorros e gatos, e a partir daí identificar padrões do que é um cachorro, o que é um gato, para fins de análise automatizada por uso de modelos de aprendizado de máquina. Mas a gente pode pensar em um outro modelo um pouquinho semelhante, partindo desse. Digamos que esse algoritmo capaz de identificar e classificar imagens simples com cachorros e gatos também consiga identificar sinais de câncer em pulmão. E com isso, a partir do conjunto de dados de pacientes, ele consiga estabelecer, a partir de milhares de exames, milhares de dados e imagens, um novo modelo de tratamento em relação a esse caso. Imagine que, a partir daí, ele consiga ter, inclusive, um diagnóstico antecipado e um prognóstico já previsto. A partir de quando nós deveríamos tratar esses dados? Estes dados que são pessoais, como eles podem ser tratados por parte da empresa? E uma pergunta adicional: este resultado pertence ao titular de dados ou não? Isso é uma pergunta que tem sido feita. A quem pertence este resultado? A quem pertence a solução em machine learning, né, em aprendizagem de máquina? O mesmo poderia acontecer que este algoritmo que classifica imagens agora identifica sinais de câncer em pulmão, através dos exames de pacientes. Bem, como ele pode fazer essa análise e produzir resultados sem violar a privacidade dos indivíduos, e até que ponto os termos de consentimento permitirão ou não o uso desses dados para fins de desenvolvimento da ciência? É um outro problema que vai estar na base das discussões, e nós teríamos um terceiro problema. A partir destes dados, não só nós teremos a questão da titularidade, mas da privacidade, mas teria um terceiro elemento, que seria a questão da transferência desses dados. Digamos que esta empresa que consegue fazer inferências mediante mecanismos de machine learning passe para uma outra empresa de estatística ou para uma empresa que faz análise matemática, para que consiga reproduzir padrões de análise estruturada, supervisionada ou não desses dados. Poderia realizar essa transferência para um ecossistema de aprendizagem de máquina ou não? Tenho certeza que isso será objeto de estudos profundos depois, tanto pelos órgãos regulatórios, mas também pelos nossos especialistas. A partir destes elementos, nós podemos, inclusive, pensar que o aprendizagem de máquina, ele pode começar a produzir inferências, ou seja, a partir de eventos anteriores, conduzir hipóteses que vão se reforçando por tentativa e erro, e essas hipóteses vão se tornando cada vez mais fortes, a tal ponto que eu possa inferir não somente questões importantíssimas, como a questão do câncer e do seu tratamento em determinada situação, mas também inferências relativas a preferências individuais. Por exemplo, a partir do dado de que a pessoa ela é vegetariana, ela tem propensão a gostar de animais, ou ela tem uma outra experiência profissional em que ela tem uma preferência de compra. Portanto,
A questão do tratamento dos dados é um dos pontos mais fundamentais a serem realizados em relação à aprendizagem de máquina. E nós teríamos uma outra questão, que é como estes dados eles podem fortalecer o desenvolvimento empresarial e não obstaculizar. Até que ponto esse conjunto de exigências de proteção de privacidade, proteção em relação à titularidade, à não transferência, não trará um obstáculo à atividade da empresa, mas permitirá que ela venha competir com empresas estrangeiras, europeias e assim por diante. O uso da automatização, por óbvio, está ali no artigo 20, que diz que o titular de dados tem o direito de solicitar a revisão de decisões automatizadas e com base em tratamento automatizado de dados que afetem seus interesses, com certeza. Mas nós podemos notar também que esta revisão, ela pode ser tomada também por meio automatizado. Existem soluções hoje de inteligência artificial para a garantia de segurança digital. Então, a própria inteligência artificial, ela pode servir como meio para a resolução desses elementos, fornecendo um modelo de compliance do próprio sistema de inteligência artificial. Portanto, nós temos aqui um conjunto de tecnologias da informação que se tornarão cada vez mais presentes na vida das empresas. Um outro tema que chama muita atenção é a questão da segurança e sigilo de dados. O artigo 46 ele diz que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados. Parece um tema de menor importância, mas nós notamos nos últimos tempos vários tribunais que possuem sistemas altamente sofisticados de proteção que sofreram ataques e acessos. E esses dados foram disponibilizados, não sabemos até em que medida. Outras redes sociais tiveram também o mesmo problema, o que coloca no horizonte da proteção de dados o problema da segurança e do sigilo dos dados como um dos grandes desafios a serem tomados. É possível que este seja talvez um dos maiores custos futuros das empresas, o custo na proteção de dados. E o professor Ingo, a professora Regina, participam de uma rede de pesquisas sobre ética, robótica e inteligência artificial, e os professores daquele grupo comentavam sobre o uso da blockchain e de mecanismos de criptografia como essenciais em qualquer projeto hoje que envolva inteligência artificial. Não há como se pensar em inteligência artificial sem ter mecanismos de proteção contra o uso não autorizado em relação a esses dados. Não somente os casos clássicos de erros de preenchimento, que são muito possíveis, que nós vamos ter que ter regras em relação a eles, problemas de vieses, que são muito bem já estudados, são altamente estudados, e a palestra anterior sobre ESG mencionou algumas dessas questões de proteção em relação ao tratamento desfavorecido ou discriminatório, ruídos que podem ocorrer na formulação desses programas, e aí eu chamaria a atenção pelo fato de que a mudança de um item em um software, em um algoritmo, pode produzir um dano em massa. Eu me recordo de um caso, professor Ingo, que eu tenho uma colega que é analista fiscal em uma grande empresa de varejo nacional, que ela diz que o erro de um número na NCM, que é o número fiscal, a norma comum do Mercosul, produziu um passivo tributário de centenas de milhões de reais, porque um número mal introduzido no algoritmo produziu um dano em massa. Então, um erro, um ruído no software poderia também trazer um dano em massa para as empresas. Portanto, nós temos uma série de temas aqui que são fundamentais. E não somente essa é algo que deva ser pensado na sua implantação e implementação, mas a professora Regina sempre lembra que há uma previsão na Lei Geral de Proteção de Dados que estes dados e este sistema de tratamento de dados ele deve ser atualizado constantemente, com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas.
Então, a proteção de dados, a análise de proteção de dados não é implementada em uma vez e o gestor deve esquecer porque ele realizou sua tarefa de governança em relação aos dados. Pelo contrário, aquele é o início de um trabalho. É preciso que um especialista, um expert, continuamente, permanentemente venha a realizar a análise em relação a esses aspectos, tanto em relação à titularidade, privacidade, transferência, segurança de dados e agora também em relação à governança da proteção. E um último aspecto que eu gostaria de mencionar também é a relação destes dados em setores que são setores regulados. Muitos desses setores regulados, eles compartilham dados com o poder público. Então, existem diversos setores, ou o setor de energia, o setor de saúde, o setor de transportes, eles têm essa necessidade de transferir bases de dados, imaginem consumidores de energia elétrica, com os órgãos regulatórios, ANEEL, ou os órgãos fiscalizatórios tributários, como a Secretaria da Fazenda, Cefaz. Este uso compartilhado de dados pessoais com o poder público, ele tem que atender um conjunto de regras que é dúplice, de um lado da LGPD e de outro lado da administração pública. E aí, nós temos que ter especialistas que entendam destes dois conjuntos de proteção. A professora Regina, professora de Direito Administrativo, professor de Direito na Proteção de Dados, sabe que esses princípios muitas vezes dialogam e outras vezes não dialogam por completo. E existe uma hierarquia, inclusive, em relação à aplicação desses princípios. Portanto, é necessário verificar até que ponto o poder público pode realizar a transferência de dados. Por exemplo, dados que estão na ANEEL para o Banco Central, ou para a Receita Federal, ou para o Ministério Público, ou entre órgãos ou prestadores de serviço. Muitas vezes, os próprios órgãos públicos, ou as empresas, ou a sociedade de economia mista, possuem prestadores que fornecem serviços ou de informática, ou de tratamento, ou de consultoria, e esses dados passam a ser transferidos para terceiros. Portanto, estes casos de execução descentralizada da atividade pública exigem também uma atenção redobrada, porque aqui nós estamos trazendo não somente a proteção de dados de titular, mas também elementos relativos à proteção de dados do cidadão, do contribuinte, e todos esses casos podem gerar responsabilidade penal, responsabilidade civil e responsabilidade tributária. E é dever, portanto, de prevenção de fraudes e irregularidades, resguardar a segurança e a integridade desses dados. No caso da inteligência artificial, do uso de machine learning, nós temos ainda alguns desafios. Pelos estudos que realizamos junto a alguns setores do judiciário, há uma preferência hoje do uso de um sistema de inteligência artificial baseado em redes neurais. Até tem orientandos, eu acho que é orientando o professor Ingo, que trata da questão do uso de redes neurais e a possibilidade de revisão. Porque o uso de redes neurais tem essa opacidade, esse ocultamento dos processos internos, o que exigirá uma criatividade de como conciliar por parte dos detentores desse software, desse sistema de inteligência, com as exigências da lei. E, portanto, eu creio que aqui há uma necessidade clara de fundamentação por parte daquelas grandes empresas que utilizam-se de sistemas de inteligência artificial com base em redes neurais, para que explicitem como se dará, nesse caso, a revisão dos processos utilizados, com base no artigo 20, como havia comentado anteriormente. Portanto, nós temos aqui um conjunto de problemas. Um outro e último problema que eu traria, não só a questão dos dados de interesse público, ou com o relacionamento público, com contraparte pública, mas, por último, a relação desta proteção com o segredo comercial e industrial. Muitos desses dados, eles são formatados sobre, desses processos de inteligência artificial, de machine learning, com algoritmos que seguem a regras estritas de eficiência algorítmica, regras estritas de produção do melhor algoritmo.
que produz um resultado com menor uso de máquina ou de memória de máquina ou de capacidade de processamento, de gasto de energia nós sabemos hoje que é um problema sério, ou mesmo de tempo de resposta. E há uma necessidade de conciliação de 3 grandes problemas no uso de mecanismos de inteligência artificial, que é o chamado trilema dessas redes. O primeiro problema é o uso intensivo de dados, a escalabilidade, o uso intensivo de dados, a capacidade de montar massas enormes de dados e dar seu tratamento. O segundo é a segurança do uso desses dados e a interoperabilidade. Os modelos atuais, eles conseguem resolver dilemas. Eu tenho escalabilidade, interoperabilidade, mas eu não tenho muita segurança. Eu não tenho muita estabilidade. Ou eu tenho muita segurança, eu tenho escalabilidade, o uso de dados em grande profundidade, mas se eu operar com outro sistema, é um sistema frágil, inconsistente e aberto a fraudes. Portanto, nós vamos ter aqui grandes desafios para aqueles que estão à frente desses dados. Eles vão precisar montar estudos, montar modelos de governança contínua e, portanto, eu creio que o evento trouxe aqui, no melhor momento, esses desafios, essas questões, e eu somente tenho aqui mais dúvidas do que questões, mas eu tenho certeza que o tratado que foi escrito pela professora Regina, professora Ingussati, com os maiores especialistas do mundo, tem muitas dessas questões, e passo a palavra à professora Regina, agradeço o Márcio Luz e parabenizo por todo o evento. Muito obrigado. Obrigada, professor Paulo Calendo, excelente exposição, muito instigante e inclusive me levam até a refletir sobre a problemática que nós estamos enfrentando em conjunto. Recentemente foi publicado o relatório de violação de dados que é da IBM, que é feito em conjunto com o Instituto Ponemon, e esse estudo ele é feito há muitos anos, acho que está na 17ª edição, e foi realizado em 17 países. E o custo de violação de dados ele ficou em 4,24 milhões de dólares. Esse relatório é extremamente completo, né? O objetivo, eu estou fazendo até um estudo sobre ele, porque há necessidade de um enfrentamento, desde a violação de dados pessoais, que se intensificou muito por conta da pandemia, do uso do computador pessoal nas residências, em face do trabalho em casa, né, o home work, e a insegurança desses equipamentos é algo que tem que ser pensado pelas empresas, para aquelas empresas que estão adotando essa modalidade de home office. Por quê? Porque a segurança da informação, a segurança dos dados, ela é extremamente importante. Também me parece que algo que foi abordado e de forma muito instigante é a decisão, né? São as decisões automatizadas, as decisões feitas através das inteligências artificiais, e também a formação de perfis que vai para além só das decisões, né, nos tribunais, a formação também de perfis através das machine learning, né? Outra discussão, o direito à explicação no processo informacional, porque hoje nós estamos vivenciando com sistemas eletrônicos, né, o EPROC e outros, quer dizer, o direito a ser julgado por um humano e o direito à explicação no julgamento. Todos esses são temas que estão aí, são bem recentes, inclusive eu já de antemão quero trazer aqui a notícia de que está sendo já organizado
lá com a coordenação do professor Ingo e de outros professores do nosso programa de pós-graduação em Direito, um tratado de inteligência artificial, ao qual o professor Paulo Calhendo também é o organizador, que irá reunir estudos de diversos países, né, da Comunidade Europeia, Estados Unidos, Nova Zelândia, etc., do Brasil, a respeito dessas matérias. E temos aí a intenção de fazer isso já, esse lançamento, para o ano de 2022. Esperamos, com isso, também trazer a nossa contribuição para que as empresas, as pessoas, né, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado possam ter a consciência para suas tomadas de decisão. Então, eu agradeço mais uma vez ao Dr. Márcio Luz pelo convite, ao Dr. Giovanni Saavedra, aos nossos participantes que estão aqui, né, com muita paciência nos ouvindo, ainda em grande número, temos aí 62 pessoas, e passo a palavra ao Dr. Márcio Luz. Muito obrigada. Olha, eu só tenho a agradecer vocês. Para mim, acho que também para a plateia aqui, foi realmente, vocês explanaram, trouxeram boas reflexões, aprendi, eu falo sempre por mim também, então acho que a gente sempre aprende. Eu participo do evento todo, eu acho que a gente fechou mais um dia, o nosso segundo dia do evento, com um ótimo painel, assim, não tem nem o que dizer, porque realmente vocês trouxeram boas reflexões. Eu quero agradecer ao Dr. Paulo, ao Dr. Ingo e à doutora Regina, por vocês estarem aqui com a gente, junto com a plateia, e dispor esse tempo para a gente poder fazer essas reflexões. Realmente foi fantástico. Muitíssimo obrigado. E agora, até para fazer o encerramento do dia, eu só queria aproveitar para relembrar, eu sempre gosto de avisar, né, de como foi o nosso dia, a nossa perspectiva aqui de dia, que a gente teve 6 painéis hoje ao longo do dia. A gente começou falando sobre a OPME, então lá com o pessoal da Unimed, trazendo algumas reflexões sobre esse tema importante. Chegamos e depois na sequência sugestão de risco dos fornecedores. Iniciamos a tarde falando dos desafios em PLD e benefícios do Analytics, ajudando dentro dessa área. Viemos também na sequência falando sobre investigações corporativas. O painel anterior a esse foi a agenda ESG e o desenvolvimento sustentável, e finalizamos com um painel excelente aqui de direito, tecnologia e proteção de dados. Amanhã, dia 21, é o nosso último dia de evento, vai muito rápido, quando a gente vê já foi, é muito rápido. A gente vai começar amanhã falando sobre os aprendizados com a nova regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro, focando aí em bancos, seguradoras e CVM. Na sequência, vamos falar sobre a importância do compliance e a estrutura de governança corporativa. No início da tarde, vamos entrar também falando sobre GDPR, com um trabalho em conjunto com a Universidade Nova de Lisboa, que também vai estar aqui sendo conduzido o trabalho pelo Dr. Francisco Pereira Coutinho. A gente vai falar sobre LGPD na área da saúde, programas de compliance na Ordem dos Advogados, e vamos finalizar um trabalho em conjunto com o CWC, o Compliance Human Committee, falando sobre mulheres na liderança na perspectiva ESG, e aí a gente finaliza também com o Dr. Giovanni. Então vai ser mais um dia de muito conteúdo com vocês, conto com vocês lá, e mais uma vez uma excelente noite. Obrigado a vocês que ficaram até essa hora com a gente, até 8 horas da noite, e eu sei que tem gente que está comigo, doutora Regina, doutor Paulo, doutor Ingo, que está comigo desde as 9 horas da manhã, porque eu vejo os nomes aqui na lista. Então, muito obrigado pela audiência também. Obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite, um abração. Tchau, tchau. Um abraço.